E aí, Dev, beleza? Aqui quem fala é o Douglas e hoje a gente vai ver um conteúdo muito bacana que é funções de callback no JavaScript, tá? Eu já gravei vídeos aqui no canal onde eu abordo funções, por exemplo, do básico, do zero, tá? Até o nível mais avançado, então a gente tem um vídeo aqui iniciando com funções, tem um vídeo também para evoluir os conhecimentos em funções, tá? A gente vai ver daí esse uso mais avançado, o que significa dizer lá que uma função no JavaScript ela é uma cidadã de primeira classe. Lá tem diversos exemplos para você conferir. Então, caso você ache necessário, não deixa de conferir o conteúdo desses dois vídeos, tá? E já aproveitando, se inscreve aí no canal, tem muito conteúdo bacana de JavaScript aí que eu estou trazendo. Pelo menos uma vez na semana eu tento ao máximo estar trazendo um conteúdo novo e relevante para você ir evoluindo seus conhecimentos aí no JavaScript, beleza? Então se inscreve aí, dá aquela força, dá aquela moral para o canal, ok? Então vamos lá, vamos para o conteúdo desse vídeo, né? Então, como eu disse, eu já mencionei um pouquinho o callback em um daqueles dois vídeos ali na parte mais avançada de funções, mas eu identifiquei a necessidade de estar gravando um vídeo inteirinho para estar falando de callbacks, tá? Porque ele é algo muito frequente, você vai ver ele muito presente no JavaScript, né? Então saber o que é uma função de callback, como trabalhar com ela, é algo muito importante. Então vamos lá, eu tenho aqui um arquivo index.js que está vazio, e eu estou incluindo ele aqui no meu arquivo index.html, tá? Então, a minha estrutura do projeto tem só esses dois arquivos, eles estão na mesma pasta. Então, vamos lá, vamos começar então o nosso exemplo aqui. Já vou deixar aberto também aqui o nosso console. Vou clicar aqui na minha guia de console e ok. Antes de mais nada, eu vou criar aqui uma função, tá? Essa função vai se chamar exibir resultado, que vai receber por parâmetro o resultado. O que vai ser essa implementação dessa função, né? A gente vai ter simplesmente o console.log, onde a gente vai exibir aqui que o resultado é... E a gente vai passar aqui o parâmetro, essa variável resultado que a gente está recebendo, esse argumento, né, esse parâmetro resultado, e exibir na console, beleza? Só isso que essa função vai fazer. Depois, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma outra função que vai se chamar calcular. Essa função calcular aqui, ela vai receber um cálculo, tá? Eu sei que esse cálculo vai ser uma string, tá? Porque a gente vai solicitar para o usuário informar ali um cálculo, uma operação matemática, e a gente vai estar executando ele. Beleza? Então, se eu sei que esse cálculo vai ser uma string, eu preciso ter uma forma de executar ele aqui no código JavaScript para a gente ter o resultado dessa operação matemática, né? Então, eu vou criar aqui uma variável chamada resultado, e vou usar a função eval, tá? A função eval ela pega uma string e executa como um código JavaScript, beleza? Então, o eval vai receber aqui por parâmetro o cálculo, e aí a gente vai ter o resultado. Por hora, o que a gente vai fazer? Só vamos printar aqui o resultado na console, vamos exibir ele, e na hora que a gente for chamar aqui a nossa função calcular, a gente vai pegar o parâmetro através de um prompt aqui. Então, eu posso chamar o window.prompt e ter uma mensagem aqui, que é informe um cálculo. Ok? Então essa é a nossa mensagem. No momento que a gente salva aqui, já o hot reload está ativo, então ele já vai pedir para a gente informe o cálculo. Eu vou colocar aqui, deixa eu clicar aqui no meu prompt, 1 mais 1, e tá ali. Ele me exibiu o resultado sendo 2, tá? Beleza, Douglas, e agora? Função de callback, onde que entra aí? Bom, você deve ter percebido que eu criei uma função chamada exibir resultado, mas a gente ainda não está usando ela aqui no código, né? Então, primeiro, vamos definir, né, o que é uma função de callback. Uma função de callback nada mais é do que uma função que a gente vai passar para dentro de uma função, e essa função que a gente está passando aqui para dentro da função calcular vai ser executada aqui dentro da função calcular, tá? Então, um callback nada mais é do que uma função que você passa para dentro de uma função, e essa função repassada por argumento está sendo executada dentro dessa função que está recebendo, tá? Eu sei que ficou muito função na mesma frase, mas sem problema, a gente vai entender isso agora na prática, tá? Então vamos lá. Se o calcular, por enquanto ele está recebendo só um cálculo aqui, que é uma string, agora ele vai passar a receber também o nosso callback, tá? E esse nosso callback, ele vai ser executado aqui, passando o resultado, certo? Que a gente está obtendo aqui nessa variável. Então aqui, como segundo argumento da minha função calcular, o meu callback é quem? É o meu exibir resultado, tá? Dessa forma, ao executar novamente, eu vou colocar aqui 2 mais 2, eu tenho lá que o resultado é 4. Beleza? Então, só para você pegar bem, tá? Eu coloquei aqui o nome de callback.
ok? Mas poderia ser qualquer nome, poderia chamar de func, poderia chamar de o próprio nome aqui, exibir resultado, poderia colocar aqui onde escreve func, qualquer coisa, tá? O importante é entender que uma função de callback é uma função que você executa após você receber ela por parâmetro dentro de uma função, tá? Isso aqui, tá, pessoal, ele é um callback síncrono, ou seja, a gente tem uma função, passa lá uma função de callback e ele é executado imediatamente, tá, dentro aqui da nossa função. A gente não precisa aguardar por nada, tá? Então, eu vou passar aqui 2 mais 3, executei, o resultado é 5, ok? Então, esse é um exemplo de callback síncrono, quando é executado imediatamente, né? Síncrono é aquilo que a gente não precisa aguardar. Beleza? Então, ok, espero que tenha ficado entendido essa parte. E a gente tem um outro tipo de callback também, que é o callback assíncrono, tá? Quando a gente, por exemplo, faz lá uma requisição HTTP para o servidor, e aí a gente primeiro espera, aguarda, né, por uma resposta, e depois, posteriormente, quando a gente tem essa resposta, aí sim a gente faz algum processamento com essa nossa função de callback, né? Então, eu vou colocar aqui um trechinho de código para a gente demonstrar isso. Vamos lá. Eu estou usando aqui uma requisição HTTP através do fetch, que nos devolve uma promise, e depois a gente pega essa promise, o resultado aí do response, né? A gente usa um método JSON, que acaba devolvendo uma outra promise, e aí, por sua vez, a gente pega e exibe aí o conteúdo, né? O objeto. A gente pega esse JSON de retorno e passa ele para um objeto aqui no JavaScript e exibe ele, tá? Se eu salvar isso, olha só, aqui está o nosso resultado. Então, a gente tem um objeto aí de lista de tarefas que está lá como completado, o ID, o título e o user ID, tá? Então, como a gente usaria uma função de callback aqui para a gente ter uma função de callback assíncrona? Simples, eu vou criar aqui uma function que o objetivo dela é tratar resposta API e vai receber a resposta que veio da API. E a gente vai colocar aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar no Session Storage, tá? Session Storage eu vou dizer que a gente vai setar um item que vai ser resposta API. E essa resposta da API a gente vai utilizar aqui a função, deixa eu só quebrar um pouco a linha para melhor visualização, JSON.stringify, e a gente vai fazer o quê? Vai passar a resposta, tá? Por que JSON.stringify? Porque o Session Storage, quando a gente vai setar um item, ela percebe que tanto a chave quanto o valor precisam ser uma string, tá? Então a gente vai pegar o nosso objeto e vai passar ele para uma string, ok? Então, beleza. E aqui onde está o nosso console.log, eu chamo aqui o tratar resposta API. Então esse é um exemplo aí da gente ter um callback assíncrono, tá? Então se eu for olhar aqui no meu application agora, no meu Session Storage, tá aqui a minha resposta da API. Beleza? Tá aqui certinho e bonitinho aí a nossa resposta, ok? Então, esse aqui é o nosso exemplo de callback assíncrono, tá? Então, espero que você tenha entendido como funciona um callback, né? Só para relembrar, então, é uma função que a gente passa para dentro de uma outra função. Por exemplo, aqui o calcular, a gente passou o nosso exibir resultado e executou ele aqui imediatamente. E aqui a gente tem um outro exemplo de um callback assíncrono, que ele aguarda primeiro, né, esse processo da requisição HTTP acontecer, para depois ter a resposta e aí sim executar a nossa função, ok? Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Caso você não tenha trabalhado ainda com requisições HTTP, com promises, eu vou deixar 2 vídeos aqui na descrição, tá? Muito importante para você começar a conhecer. Então são vídeos bem legais aí, fica a dica aí para você assistir também, beleza? Então eu vou ficando por aqui e até os próximos vídeos aí. Até mais!